SA. Apresentação Valmir Martins. Sejam muito bem-vindos a mais um EP, mais um episódio do Clube SA, em formato de rádio, em 95.7 para você que tá com o dial cravado na Clube e para você que tá no YouTube, no nosso formato em podcast. Saiba que toda semana um episódio novo e histórias de superação, de inspiração. E eu estou aqui hoje com uma convidada que inspira a cidade de Londrina. Uma história magnífica, de resiliência, de superação mesmo. E a gente vai conversar hoje com a Lucinei do Depósito São Marcos, ao lado da Lucinei, frente a frente comigo, meu grande amigo Alcir Ramos, que se tornou o Alcirzíssimo Ramos. É isso mesmo, mais um podcast que eu espero que você goste tanto quanto eu gosto dos episódios que a gente promove e tanto quanto eu gosto do resultado final. Tenho gostado demais. E é um prazer ter a Lucinei aqui comigo, do Depósito São Marcos. Tudo bem, Lucinei? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Valmir. Olá a todos que estão aí nos ouvindo. Nos vendo. Nos vendo também, chique, né? Porque será os dois caminhos, Exato. né? E o prazer é nosso, Obrigado. do São Marcos, em vocês estarem abrindo as portas para que a gente possa contar um pouco da nossa história, para que a nossa história sirva de motivação, porque a vida nos prega a cada peça, né? E a gente tem que seguir a vida e não desanimar em nada. Jamais. E olhando para Lucinei, vendo o brilho nos olhos dela, o entusiasmo que ela fala da empresa, da família do Depósito São Marcos, a gente vê como ela se dedica, como ela se entrega e como ela se reinventou. Eu, pelo menos, imagino essa história, que a partir de agora a gente vai contar. E por que o Alcirzíssimo Ramos está aqui com a gente? Primeiro, porque é um ícone da comunicação londrinense do estado do Paraná. Segundo, que é uma irmã que ele tem, que é a Lucinei. E ele tá aqui com a gente para contar um pouco dessa história linda que ela carrega e inspira a cidade de Londrina. Tudo bem, Alcirzíssimo? Abraço, Valmirzaço, abraço, Lucinei, para todo mundo. Carinho muito grande estar aqui mais uma vez. É uma honra ser convidado por você. Eu tô aqui de sapo, né? Mas tudo bem, né? Porque a Lucinei é minha irmã, minha amiga. É Confidente. uma confidente. É verdade. Música, já cantamos as modas junto. Uia. Então, né, o trem aqui pega. Então, por isso que eu tô aqui. Porque a Lucinei é uma das pessoas que eu tenho um carinho muito grande. Porque quando, eu vou ser bem sucinto, quando eu comecei na outra emissora, a Lucinei, ela chegou, já foi ser minha parceira. Sim. Ela nem sabia que tipo de programa que eu ia apresentar. Ela confiou em mim, Valdir Cogorni, que é muito gente, pai da Fernanda. A Fernanda é a filha dela, que não é filha, mas como fosse filha, Entendi. é a financeira dela. Uhum. Aí, em seguida, eu peguei o Covid. E eu fiquei afastado 2 meses. O que aconteceu? Eu mandava mensagem. Gente, vamos suspender as mensalidades. Claro. Porque não, nós vamos continuar. O teu nome tá em jogo. Você é meu amigo, você é meu irmão. Então, por isso que não tem nem como dizer que eu não tenho carinho enorme pela Lucinei, Samanta, Legal. Fernanda, Murilo, né? E para quem conhece o Alcir, Lucinei, ele fala muito com os olhos, com o olhar e com a voz, obviamente, né? E quando ele tem essa proximidade para com o cliente dele, no seu caso, tornando-se muito mais do que isso, fica muito natural. Fica muito natural. Quando ele fala do Depósito São Marcos, quando ele fala da amiga dele, a Lucinei, os olhinhos dele também brilham. Então é uma amizade que é de graça. É uma amizade de graça. Né? Exatamente, Valmir. E assim, eu não conhecia o Alcir, apenas assim, de alguns lugares à distância. Mas falando do Valdir Cogorni, que é o pai da Fernanda, que é para mim um irmão, ele falou, eu vou te apresentar o Alcir, porque o Alcir é o cara. Para você fazer a propaganda na rádio dele. Eu nem dei importância, mas quando o Alcir chegou, sabe aquela coisa de almas mesmo, de, como você disse, o santo bateu? O santo bateu. E
E aquilo não acabou. E a gente está cada vez mais assim entrosados. A gente tem um carinho pelo outro. É uma coisa de respeito, de amizade verdadeira e irmandade. Então, graças a ele, em primeiro lugar ao Valdir, e graças ao Alcir, que eu estou na rádio com vocês, porque eu estimo demais o trabalho que ele faz. Sim. E é assim, ele faz um trabalho com o coração. Faz. E a gente não tem como não se entregar a essa troca, porque o nosso lema na empresa sempre foi parceria. Não adianta você ter relacionamento com cliente, fornecedores, colaboradores, se você não tiver uma troca. Exatamente. Então, a gente trabalha, sendo também São Marcos uma empresa familiar, a gente traz esse elo de relacionamento, de amor um pelo outro. Sim. Nós trabalhamos até com os vendedores. Faça seu trabalho, mas faça por amor. Não faça só pensando que você vai estar ganhando, lucrando X. Não. A gente tem que fazer com amor. E com amor, a gente é mais feliz. E essa é a minha grande gratidão por vocês aqui da Rádio Clube, porque eu me sinto em casa. Sentimos honra nas palavras da Lucinei e Alcir. E sabe o que eu mais gosto nessa parceria de vocês? Quando o Bom Dia Cidade é apresentado no São Marcos. O programa fica pra cima. É pra cima todo dia, mas fica mais. E por isso que a gente elenca essa genuidade, né? Genuinidade do programa. Fica natural, fica alegre. Porque a Lucinei e Alcir, ela esbanja essa alegria, essa felicidade, esse entusiasmo. E ela dá muitos exemplos disso. E ela acabou de falar isso, né? Faça com amor. É justamente o que ela deixa transparecer. Então, quando o Bom Dia Cidade, aos sábados, é feito no São Marcos, cara, fica diferente. Vamos firmar uma campanha de todo sábado, sei lá? Vamos, eu já falei, mas... Não, aí ela toma o programa de mim. Bom, é legal, mas se deixar... Olha a concorrência! Mas fala bonito, Alcir. Mas ela entrevista... Mas fala bonito. Não esse agora, foi no outro programa que eu fiz, acho que foi no ano passado, ou no começo do ano. Ela pegou o microfone, ela começou a entrevistar, que acabou os comerciais, não tem comercial aqui. Mas ficou 1 hora com o microfone na mão. Até agora eu não sei se isso é elogio ou é crítica. Não, é elogio. Ainda bem. É elogio. Se fosse crítica, ele nem mencionaria. Ela manda muito bem, ela fala desenvolta, entrevista, sabe perguntar, você entende? Ela é fantástica. É isso. É o tino de vendedora, Lucinei, que corre nas veias? Ter essa comunicação muito entusiasmada que você tem, que eu vejo que é maravilhosa? Eu não sei se eu se eu tenho tino de vendedora, mas acredito que o tino de relacionamento. Eu adoro pessoas, eu adoro estar num bate-papo, adoro sentir a energia que a pessoa passa. Então, existe a troca, né? Sim. Então, eu acredito que é isso, a gente acordar feliz. Em primeiro lugar, né? Acordar feliz, porque quando Deus está com a gente, tudo é mais gostoso e mais suave. Eu acredito na sintonia, porque quando a gente está de bem com a vida, a gente só atrai as coisas boas. Sem dúvida alguma. Bom, a gente também fala dos percalços da vida, né? Sim. A gente também fala dos acontecimentos que foram muito ruins, mas que fizeram, talvez, e eu gostaria de ouvi-la a respeito disso, de você ter mais força, mais resiliência, mais entendimento de tudo para poder fazer com que essa potência, que era já o depósito São Marcos, tornasse o principal depósito da cidade de Londrina, ao ponto da região inteira conhecer e saber que realmente é a maior empresa de materiais de construção da nossa cidade. Sim. Né? E eu gostaria de voltar àquele março de 2013, quando tudo aconteceu, que foi o latrocínio covarde Sim. que vitimou o Zé Luiz. Exatamente. E eu gostaria de ouvi-la a respeito disso, até porque o povo londrinense, ele se comoveu demais com aquilo. Talvez tenha sido o crime que mais gerou repercussão Muito. na cidade de Londrina. Abalou. A gente vinha com uma sequência de latrocínios na cidade. Hoje é uma cidade muito mais segura do que era em 2013.
mas eu gostaria de ouvi-la a respeito disso, como tudo aconteceu, como foi para você, Lucinei. Sim. O grande José Luiz, o homem que eu fui casada há 30 anos, que me conheceu na Avenida Higienópolis, eu vou falar um pouquinho disso que eu acho muito legal. Claro. Ele me viu andando na rua, na calçada, na época que os jovenzinhos ficavam paquerando, né, na Higienópolis. Principalmente aos domingos, né? Aos domingos, domingo à tarde. Ele me viu, desceu do carro e saiu para me encontrar, correu para me alcançar. Eu assustei, pensei que era um ladrão, saí correndo. Já começou daí. Ele quase me catou no laço, né? Sim. Então, aí depois de 6 meses a gente noivou e casou. Foi tudo muito rápido. Eu, bancária, fui bancária há 12 anos e a empresa foi fundada em 1980. Naquela época, era a época que a gente literalmente dizia assim, amarrava-se cachorro com linguiça, né? Exatamente. Todo mundo já deve ter ouvido esse termo, que a gente entregava, eu ainda não estava na empresa com ele, era bancária por enquanto. Uhum. E as entregas aconteciam de carrocinha, carrocinha era burrinho puxando a carroça, entregava areia, tijolo, todo o material bruto. E a empresa foi crescendo. Ela foi fundada com o pai, o Zé Luiz e mais 2 irmãos, que logo depois não quiseram continuar na sociedade e cada um seguiu a sua vida. Então ficou o seu Jordão e o José Luiz. E dali mais 10 anos, eu entrei na vida do Depósito São Marcos. E saí do banco já com uma bagagem de experiência, Sim. louca para poder agregar dentro da empresa do São Marcos. O que você fazia no banco? Eu trabalhava na gerência. Na gerência. Trabalhei com financiamentos, depois na gerência. Qual agência que era? É a agência da 53, que é ali na Minas Gerais, esquina com a Santa Catarina. Qual banco? O Bradesco. Bradesco, legal. Bradesco, fui bancária. Eu tinha uma carreira ali muito... Consolidada. Sim, mas eu me via trabalhando com São Marcos. Eu desejava trabalhar com São Marcos. São Marcos, então, uma empresa familiar, até então ela ficou com o José Luiz e o seu Jordão, que era o pai, e 2 irmãs, Liliane e Juliana, que trabalhavam juntas, como secretária, auxiliar e tudo mais. Mas a sociedade eram dos 2. E aí, casamos e eu, depois de um tempo, eu queria trabalhar com ele. E eu me via com ele, quis muito, até que um dia eu fui trabalhar. Isso que ano? Em 1989. 89. Eu fui trabalhar com a 9 empresa. anos já de São Marcos. E fui sabendo dos percalços que eu teria, das dificuldades, por se tratar de uma empresa muito familiar. O meu sogro muito conservador. E um ambiente masculino também, né? Porque Sim. raramente a mulher antigamente ia né, aos depósitos, ou pedia material, ou tinha um vínculo com as casas que comercializavam materiais de construção, né? Exatamente. E por falar nisso, tem uma coisa bem legal para dizer depois, não me ajuda, me ajuda a lembrar sobre a questão de ambiente feminino ou masculino, Sim. tá? Que é bem legal. Mas aí eu fui trabalhar e aí eu tinha sede de muita coisa, sabe? De inovação. O primeiro computador que eu tomei à frente para comprar para o depósito, meu sogro ficou louco. Onde se viu, nunca teve isso, por que teria que ter agora? Eu queria inovar, eu via que a empresa podia crescer. O Zé Luiz, um homem muito visionário, uma pessoa incrível em todos os sentidos, como pai, como líder, uma pessoa que ele encantava. E eu aprendi tudo que sou hoje com o Zé Luiz. Eu me sentia aquele patinho feio dentro da empresa, achava que, será que eu vou conseguir? Né? Porque eu entrei numa empresa já constituída, com todos os setores já, digamos, formados, aonde que eu ia me situar ali. Então foi assim, foram muitos desafios e a gente
foi crescendo, tomando espaço, conquistando um nome dentro de Londrina, em Sim. região. E aí eu tive meus filhos nesse meio tempo, meus filhos E o cresceram. São Marcos começou ali onde é hoje, na Leste-Oeste, ou ele mudou Não. de endereço? Ele começou na Rua Araguaia, Araguaia, é em pertinho. frente ao antigo Cine Espacial, Sim. que hoje é Banco do Brasil. Acho que todos, né? Aham, já nos localizamos. Exatamente. E quando ele mudou para a Avenida Leste-Oeste, porque lá antigamente era a linha férrea. Então ali foi todo reformatado e abriu as ruas, tirou a linha férrea dali. O Zé Luiz teve a visão já de que ali era onde ia cortar a cidade. Então seria o meio da cidade, Aham. que ali seria um local de futuro. Então aí comprou-se um terreninho ali e com o tempo foi aumentando, comprando um pouco mais. Aham. Quando entramos, quando o depósito foi para Leste-Oeste, Quando foi, você lembra? Que ano? eu me lembro, em 1990. 10 anos após o início. 1990. Você entra em 89, né? Aham. E um ano depois muda-se o endereço. Exatamente. E alucinei com um aninho de São Marcos. Um aninho de São Marcos. Aí começou toda a nossa trajetória, né? E meus filhos crescendo, a empresa crescendo. E quando... Aí a gente foi constituindo alguns bens para poder... A empresa ia muito bem. Aham. Mas, como todo mundo sabe, as empresas têm altos e baixos. Sim. E tivemos altos e tivemos baixos. Até que vem, assim, uma nova fase da empresa. Uma fase mais difícil. Eu já tinha meus filhos começando a trabalhar com a gente. Eles começaram aí a trabalhar quando eles tinham os seus 15 aninhos. Que legal. Murilo e Samanta, só pra deixar claro, os filhotes da Lucinei. E do Zé Luiz, Murilo e Samanta. Murilo e Samanta. O Murilo, antes um pouco disso, ele foi ser um estagiário do fórum, trabalhando no fórum eleitoral, Aham. e aonde ele aprendeu muita coisa. Com 16 anos, ele ficou 2 anos de estagiário. A Samanta começou com a gente bem novinha, mas assim, picando papel, levando um papel para o outro, ficava ali. Às vezes não fazia nada, mas ficava junto. Inserindo os filhos na vida. Exatamente. É isso. Começaram cedo, né? E em 28 de março de 2013, estávamos na loja, mas antes disso, esqueci de falar, o meu sogro faleceu e nós ficamos daí naquela situação. Quem fica com a empresa? A parte da minha sogra, Aham. ou nós assumimos e dividíamos o que tínhamos, né? Então decidiu-se entre irmãos que ficaríamos com a empresa. Tá. Então, daí para E o frente... seu Jordão já tinha se afastado do São O Marcos? seu Jordão faleceu. Certo, mas antes do falecimento, Ele já estava assíduo, super assíduo. estava ainda no dia a dia. Sim, uma pessoa Entendi. assim, ele anoiteceu e não amanheceu. Foi repentino. Foi, realmente foi isso. Ele acordou, ele teve um aneurisma, acordou não, né? Sim. Percebemos que não estava alguma coisa certa, minha sogra percebeu, e ele teve esse aneurisma e no mesmo dia ele faleceu. Uma pessoa super saudável, em plenas condições de atuar, de fazer as coisas, e ele, infelizmente, faleceu. Certo. Aí ficou a empresa onde foi dividida. Ficamos, então, eu, o meu marido, Zé Luiz, Murilo e Samanta. Aí que eles começaram a entender o processo realmente da empresa. O Zé Luiz, ele cuidava da logística, de carretas, e eu, a parte administrativa, venda, eu conhecia tudo dentro da empresa. O Zé Luiz conhecia tudo fora da empresa e fazíamos um mix, né? O Sim. meu conhecimento com o conhecimento dele. Porém, depois de
4 anos e meio que nós estávamos sob nova direção, que já não era mais o meu sogro, e sim o Zé Luiz, esposa e filhos. No dia 28 de março de 2013, era uma quinta-feira, Valmir. Eu me lembro como se fosse hoje. Uma quinta-feira. Imagino ela, né? Véspera de Sexta-feira Santa. Estávamos na loja, o Murilo não estava nesse momento, e estava eu, a Fernanda, minha gerente, a Samanta, e eu estava na parte administrativa, quando eu ouvi um tiro, e eu até pensei que era alguma coisa que estourou, e foi um tiro, e eu ouvi gritos, e a minha filha estava lá em cima comigo. A gente começaram a gritar, socorro! Aquele desespero do grito. Sim. Eu, assim, a hora que eu olhei, eu vi que o Zé Luiz estava no chão. Eu não entendi direito o que aconteceu, porque quando a gente passa por um momento de um susto muito grande, a gente se perde um pouco para entender o que está acontecendo. Claro. Eu desci correndo, e aí os funcionários gritando que ele foi baleado, que ele foi baleado. Eu já desci, independente de qualquer medo, corri para ele. Ele estava no chão, e eu e minha filha ali, eu já comecei a ver que ele tinha levado o tiro, e comecei a fazer os procedimentos de tentar ressuscitá-lo, porque eu já vi que ele estava já com os olhos parados. Eu ali ajoelhada, bombando o peito dele, respiração boca a boca. A minha filha já ligando, assim, sem ninguém combinar nada. Ela gritou aos funcionários, liga para o SAMU, liga. E ela já ligando para uma pessoa que a gente conhece do evangélico, já para avisar que ele foi baleado, que ele seria socorrido, que estaria indo para lá. Certo. E essa pessoa já se programou para estar recebendo, já preparando a equipe médica. 3 minutos do acontecido, incrível. Chegou o SAMU para socorrer e já tinha helicóptero percorrendo. E em busca já dos indivíduos. E junto com tudo isso, já saiu aquele noticiário na televisão. Sabe aquele noticiário, aquela chamada que para tudo e que fala do que está acontecendo? O famoso plantão. Do plantão, é isso. Não apenas a TV ou as TVs de Londrina, mas as rádios também. Eu lembro que a Rádio Pequena, na época em que eu trabalhava, em 2013, apresentou a informação muito rapidamente, porque tinha alguém muito perto. E como era uma comoção muito grande pelo fato do Zé Luiz ser muito conhecido e muito bem relacionado na cidade de Londrina. Muito. E a empresa ser o que já era, causou uma comoção gigantesca. Só para corroborar com essa tese de que foi um baque para todo mundo e que explodiu rapidamente. Foi tão rápido o processo que, veja, a hora o SAMU chegou, eu disse para eles, ele está morrendo. Ele precisa de ser reanimado. Ele está morrendo. Eles, calma, senhora, que a gente vai resolver. E colocaram ele na maca e colocaram dentro da ambulância. Eu entrei primeiro. Eles falaram, não, você não pode ficar junto. Eu falei, então leva para o evangélico, socorre, ele está morrendo. Aí eu fui assim meio que desnorteada, estava com a chave do carro, peguei a bolsa, eu nem me lembro, eu sei que eu estava com a chave do carro. E já corri para o carro para segui-lo, seguir a ambulância até o evangélico, né? Nesse meio tempo, já estava todo mundo sabendo, e o Adilson, marido da Fer, já estava vindo para o depósito, ele me encontrou, ele falou, você está indo para o hospital? Eu falei, tô. Murilo não estava. E os funcionários em desespero. E nisso já chegou a Polícia Civil. O Maurício Chimentão, ele era investigador da Polícia Civil, amicíssimo nosso, eu devo muito ao Maurício. Ele entrou na loja, ele já ficou sabendo, ele entrou na loja, que já estava tudo interditado, e ele já pegou aonde que estava acontecendo a trama. Era uma funcionária nossa, de 16 anos, que tinha tramado tudo, junto com uma gangue, eu nem sei como que
Bandidos, né? Bandidos que se relacionavam com ela de alguma forma. Eram 7 pessoas envolvidas. O que atirou no Zé Luiz era um menor. Ela que tramou tudo era uma menor. Aí tinha mais uma pessoa que era de menor, namorada do bandido. E depois toda uma trama atrás de tudo isso. Mas voltando na questão, eu fui para o hospital evangélico, eu me perdi da ambulância. Eu fui e fiquei esperando ele lá. E ele não chegava. Dali a pouco sai a manchete de que ele tinha falecido. Então não deu nem tempo de chegar. Então vocês imaginam, eu, meu marido e 2 filhos. A Samanta tinha 21 e o Murilo 22. Estavam começando a efetivar as responsabilidades de cada um na empresa. Aí eu tive aquele choque, mas eu tive tanta força para poder lidar com todo o processo. E a Samanta ficou na loja, cuidando da parte criminal. O Murilo, quando soube, correu para a loja. Quando ele chegou na loja, ele desmaiou. Ele não aguentou. E a gente firme, cuidando. A Samanta com os policiais abriram as câmeras. E o policial, o investigador, já entendeu a conversa da menina que tramou tudo. Escutou ela falando no celular, chorando. Ai, não era para ter acontecido desse jeito. Quer dizer, ele já pegou. E foi aí que ele foi buscando todo o emaranhado de coisas e foi descobrindo. Ele foi fantástico, fantástico. E eu ali naquela situação e lidando com tudo, né? Com toda a parte as tratativas de como do corpo, de conciliar filhos, organizar e de dar o suporte, dar o suporte para todo mundo. Foi uma fase muito difícil. No dia seguinte, que foi a Sexta-feira Santa, foi o velório. O velório tinha 2.000 e tantas pessoas que passaram pelo velório. No sábado, uma galera que tem depósito de material de construção promoveu uma passeata, carretas e caminhões andando por toda a cidade. E naquele dia, a gente iniciou um projeto de redução da maioridade penal que fosse de 18 para 16 anos. E eu peguei muitas assinaturas, fizemos um abaixo-assinado. E eu procurei deputados, senadores, na época era a Dilma, que era a presidente. Eu queria chegar até ela. E eu lutei muito, 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 mas eu tinha também a minha empresa para continuar. Claro. E eu tinha o suporte que eu tinha que dar para os meus funcionários. Isto foi, então, no sábado, a passeata. No domingo, eu falei, a gente precisa se reunir e decidir o futuro da nossa empresa. Porque a gente chorou, mas a gente tinha contas para pagar. Claro. Na segunda-feira, né? Então, qual foi a nossa postura? Eu reuni meus filhos... Em pleno domingo de Páscoa. Exatamente. Eu não tive domingo de Páscoa, né? Sim, é claro. Nem tive. Nem passou pela cabeça, talvez, que não, aquela data religiosa tão importante estava acontecendo, né? Não me lembrei daquilo. E aí a gente se reuniu, eu, a Samanta, o Murilo, a Fernanda, que é minha filha do coração, filha do Valdir, o grande amigo, o Adilson, o marido da Fernanda. A gente vai se reunimos na minha casa. Bom, a gente perdeu o Zé Luiz. Eu falei para os meus filhos, agora é o momento. Vocês querem continuar ou vocês querem desistir? Seguirem um novo rumo para a vida de vocês. Porque eu não vou obrigar ninguém a caminhar comigo. Eu vou continuar. Independentemente deles. Eu vou continuar. Muito pelo Zé? Por toda a nossa história, pela minha proposta de querer sair do banco. Eu ia seguir uma carreira bancária e eu decidi ir para o depósito porque eu acreditava. Sim. E eu continuava acreditando, eu não tinha desistido.
Porque o Zé Luiz, ele me trouxe uma força, ele me dava uma energia que eu não podia parar. Eu tinha um dever comigo. Sim. Eu tinha certeza que eu queria, mas eu não sabia do coração dos meus filhos. Claro. Eu precisava saber deles. Então eu falei, agora é a hora. Querem continuar comigo ou querem se desprender e seguir a vida de vocês? É vocês que decidem. E aí eles, sem hesitar, disseram que queriam continuar. Que bonito. Queriam. Então, a Fernanda e o Adilson, juntos ali, o Adilson trabalhava numa outra empresa. O Adilson foi tão solidário a nós que ele ficava aos sábados trabalhando com a gente voluntariamente para poder dar o suporte. Ele ia lá para fazer o que precisasse. Ele varria até o pátio, mas ele estava ali, ele estava junto, ele estava presente. A minha família foi incrível. Eu vou te contar uma coisa, mais incrível ainda. Eu pensava assim, acredito que os meus clientes não terão mais coragem de comprar na empresa São Marcos por esse trauma. Passou isso pela sua cabeça? Passou. Então, eu pensava, não vão aguentar. E aí eu pensava, os meus colaboradores não vão querer mais continuarem comigo. Mas nós vamos abrir segunda-feira, vamos reunir todos os nossos colaboradores. Eu vou continuar, nem que seja eu e a Fernanda, porque ela falou que queria, e os meus filhos também. Continuaremos nós 4. Quem quiser, nos sigam. Abrimos, Valmir, a empresa na segunda, fechado ainda para os clientes, no lugar em que ele tinha falecido, ali caído do tiro. Nós colocamos uma imagem de Nossa Senhora, flores, e fizemos uma oração. E naquele momento eu pedi para Deus para que a gente pudesse continuar, porque eu acreditava. E os meus funcionários, nós todos ali num círculo, eu falei para eles, olha, decidimos continuar. Quem fica com a gente? Valmir, foi muito choro. Foi muito choro. Eu e meus filhos e a Fernanda firmes. Porque se a gente... Eu não podia chorar. Entende? Eu não tive o direito de chorar. O capitão do barco, ele pode desistir? Jamais. Não pode. Então eu tive que pedir... Naquele momento, foi muito choro. Eu tive um chefe de pátio que falou, eu não aguento continuar. Eu falei, Zé, ele se chamava Zé, continua com a gente, não desiste do São Marcos, não. A gente precisa de vocês. Precisamos de vocês porque o meu filho vai, daqui para frente, assumir a parte do Zé Luiz, que ele não sabe. Cada um de vocês sabe um pouquinho. Ele não sabe, eu não sei. Ninguém sabe. Eu sei a parte de cá. A parte de lá, vocês não podem deixar a gente. Vamos continuar? Acredite que a gente é capaz. Continuaram. Era assim, abrimos a loja, chovia de gente dentro da empresa. Aconteceu os curiosos, justamente ao contrário daquilo que você imaginava. Os curiosos, os solidários, pessoas que eu nunca tinha visto. Eu ficava fazendo todo o papel de consolar toda essa galera. Eu imagino. Porque era muito choro. Alcir, você não acredita. Era muito choro de pessoas que iam lá para me dar o apoio, eu que dava o apoio para eles. Que loucura. Eu me sentia tão fortalecida. Sabe quando você não tem dúvida que o caminho é aquele e que você tem que seguir? Sim. E foram se passando dias e dias. Teve um dia que meu filho, no final de tarde, eu acho que uns 10 dias depois do acontecido, fechamos as portas, o Murilo caiu em prantos. Ele falou assim,
eu não estou aguentando. Eu não consigo. Eu falei, filho, você consegue. Você é capaz. A gente vai chamar uma outra pessoa para cuidar de compras, porque ele estava cuidando de compras, que já era a função dele, e cuidando de uma logística que era um mundo completamente desconhecido. E ele estava aprendendo o processo ainda, Estava aprendendo. Né? Eu falei, você é capaz. Naquela noite, ele sonhou com o pai dele. Ele sonhou com o pai dele falando para ele, na nossa casa. O pai dele estava em casa, o Murilo chegou no sonho. Aí o pai dele disse assim, filho, vem aqui. Senta aqui comigo, eu fiz um lanche para nós. Senta aqui e escuta o que eu tenho para te falar. Você vai continuar tocando a empresa. Você vai assumir a minha parte, porque eu tô com você o tempo todo. Tenha certeza que eu não vou te abandonar. E você vai, a empresa vai continuar, sim. Foi naquela noite do pranto dele, sabe? E aí, o Murilo chegou no dia seguinte, outra pessoa. Falou, vocês não acreditam o que aconteceu. Sonhei com o pai. E nem sei se isso foi sonho. Né? É incrível, é incrível. E aí, o Murilo foi aprendendo. O Murilo começou, sabe como aprender? Carregando tijolo. Ou seja, desde o início do processo. Desde da base de tudo, né? Vamos deixar para contar no próximo bloco mais um pouquinho, Lucinei? Vamos. Que história, Alcir Ramos? Eu tô aqui emocionado, cara. Que isso, fantástico. Tá louco. Tá louco. E ela, que daqui a pouco ela vai nos consolar aqui, porque eu e você estamos... Ela é muito forte. Na pura emoção. Muito forte. Que mulher resiliente, que força, que história linda. E ela vai ficar ainda mais bonita, porque agora vem as coisas boas, as conquistas, as mudanças, né? E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Em podcast também a gente divide em blocos aqui do nosso Clube SA. E para você que está em 95.7, um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco desse podcast, desse Clube SA, para lá de especial com a Lucinei do Depósito São Marcos, de corpo e alma aqui com a gente. Estamos há 45 anos no mercado, na terceira geração, tocando uma empresa familiar tradicional em Londrina. Atendendo grandes marcas, com frota própria e com uma variedade de mais 3.500 produtos. Mas tudo isso só se sustenta porque somos dedicados a construir os sonhos dos nossos clientes do começo ao fim da obra. E o nosso diferencial é agilidade. Aqui você encontra tudo que você precisa, do piso ao teto, com qualidade, preço e atendimento, porque aqui eu garanto. De volta, pessoal, com o nosso podcast Clube SA, em formato de rádio em 95.7, para você que está vendo a gente com som e imagens nesse belíssimo estúdio de podcast aqui na estrutura da Rádio Clube, Rua Uraí, 128, quase esquina com Ibiporã. Esse é o nosso endereço. E o Clube SA já está consolidado há um tempo, mas agora, aproveitando essa nova, garbosa estrutura da Rádio Clube FM, a gente resolveu fazer em formato de podcast, porque o programa é um verdadeiro sucesso. E nesse primeiro bloco, você entendeu muito bem o porquê desse sucesso. Em histórias fortes, muitas vezes duras, mas que inspiram, com muita transpiração, o pessoal alcançou o que alcançou. É por isso que a gente traz o empresário de tradição, tradicionalista. A nossa cidade leva essa alcunha, né, de ser uma cidade tradicionalista, uma cidade conservadora, e gostamos muito desses conceitos, modelos de gestão, e a gente fez o convite. Já estava no radar há muito tempo, mas pelo Alcir Ramos, pela amizade que ele tem com a Lucinei do Depósito São Marcos, ela está aqui hoje. O primeiro bloco foi muito emocionante, porque ela fez uma introdução a respeito da ida dela para o São Marcos,
desde conhecer o Zé Luiz, né, que infelizmente foi covardemente, brutalmente assassinado em um latrocínio totalmente premeditado e articulado. E ela contou essa história pra gente quando começou o relacionamento, a saída dela do banco pra ir até o depósito São Marcos, que ela sonhava em fazer algo diferente, somar para aquilo tudo. Eis que acontece o que acontece covardemente com o Zé Luiz. E ela começou já a contar a sequência do depósito São Marcos. E parou justamente no ponto em que o filho, o Murilo, aos 22 anos, se via sem forças de continuar. A Samanta ali com ela, o Murilo, a Fernanda, os funcionários, e o Murilo teve esse rompante de que não tinha mais forças. De repente, um sonho, o Zé Luiz aparece justamente naquela noite e fala para seguir os passos do pai. E aí tudo começa a mudar. E agora eu quero saber da sequência de tudo isso, Lucinei. Então, primeiro eu quero saber se vocês já enxugaram as lágrimas. Já. Porque Precisa agora nos consolar. Da mesma forma que você consolava quem ia lá no depósito São Marcos. Então, a nossa história foi assim, até eu já contei ela para alguns encontros de motivação e tudo mais, né? E o Murilo teve que seguir. Nós tivemos que seguir. Então, era um fortalecendo o outro. O Murilo, daquele dia em diante, ele virou outra pessoa. Ele realmente criou coragem. Mas a gente tinha aí uma missão dali para frente, porque ele tinha que aprender e aprender bem. Claro. E foi assim, um fortalecendo o outro, funcionários que choravam, eu via ele chorando no canto, eu parava, falava, vamos lá, vamos continuar. Você sabia que você era tão forte assim? Não. Sabe que horas eu chorava? Ou na minha casa, porque lá eu sempre plena, eu carregava meu estojo de maquiagem. Quando eu via que eu não estava mais aguentando, eu corria para o banheiro, chorava, enxugava as lágrimas, respirava, me maquiava de novo. Bora, porque a luta tem que continuar. Nós tínhamos, na época, com o Zé Luiz vivo, 30 colaboradores. Hoje nós temos 60. Dobrou. Que já cresceu, foi só crescendo. A coisa mais incrível era que, no meio de tantas outras pessoas que ia para nos consolar, que acabava, todo mundo chorava. Isso era fato. Teve 2 clientes que falaram para mim assim, você é louca. Abrir essa empresa, fecha essa empresa e muda do país. Você tá louca, tá correndo risco de vida. Mas desde que aconteceu isso, eu coloquei segurança na empresa. O tempo todo. E a gente foi assim, eu tinha muita sede de crescimento, muita. E pega aí os filhos com sangue novo, com energia. Bora para crescer? Vamos crescer? Vamos. Aí começamos a ter todas as inovações, mudamos fachada, mudamos a logo, e aí foi crescendo. Depois veio a época da pandemia, né? Meu Deus, um outro desafio gigante pela frente. Nossa, fecha a loja, abre loja, as contas para pagar. E aí, se não vende, não tem dinheiro para pagar a conta. E pessoal, calma, que tudo vai dar certo. Calma que a gente vai conseguir. E assim, então, eu ainda me sinto um pedestal forte na empresa. Hoje eu não atuo na execução de coisas, eu fico mais no financeiro, mas assim, atuo na minha casa, mas quem pega realmente firme, que pega na enxada, que faz acontecer, que tem as ideias novas, que são eles. Murilo e a Samanta. E a Fernanda. Mas eu quero falar uma coisa da Samanta. A Samanta, uma menina tímida, sempre assim, por trás dos bastidores. O Murilo já teve que meter a cara e bora que vamos para a luta, porque eu vou ter que aprender. Foi carregar tijolo, como eu falei. E aí começou a aprender. Foi aprender a dirigir caminhão, a dirigir carreta. Ele se jogou, sabe assim? Ele acreditou no potencial. E ele se tornou um menino de 21 anos
com uma maturidade de 40 em pouco tempo. Eu posso imaginar. Tá? Hoje ele tem vai fazer 36 anos agora em setembro. Ele é Que esse garoto já vivenciou. Nossa, e a Samantha? A Samantha tinha medo de ligar para o cliente para cobrar. Então, como que ela fazia? Ela escrevia no bilhete, um papelzinho, como que ela tinha que falar com o cliente. Tadinha. Porque ela tinha medo. A Samantha era aquela jovem, meiga, querida, que tinha medo das coisas. Só que quando tudo isso aconteceu, não só ela, como o Murilo, como eu, a gente incorporou um espírito de lutador. Sabe? Por quê? Porque nós decidimos isso. Porque a gente poderia, como o cliente falou, fecha a porta, fecha a empresa, abandona, vai embora. Talvez tenha servido até de combustível para vocês fazer Foi. totalmente o contrário, né? Quando ele falou isso para mim, eu falei, exatamente. O quê? Eu vou desistir do meu sonho, da minha proposta de vida, que era vir, que era lutar, que era vencer. Eu não vou desistir. Nada me fazia desistir. E aí foi que eles foram. A Samantha foi adquirindo confiança. Ela é uma guerreira. Os meus filhos são fantásticos. Ela não tem medo de pôr a cara a tapas. Ela grava com a Laura uns story, coisas assim do Instagram, do TikTok, aquelas coisas. Ela tem uma desenvoltura incrível, né, Alcir? De rede social. Não parece que era essa menina tímida que a Luciane tá falando? Não, ela se tornou, sabe, assim, uma a influencer artista, do São Marcos. Influencer. E sabe o que é mais legal? O que nós adoramos é falar da nossa história. Sim. Porque a gente fala tudo que a gente viveu, as coisas boas e as coisas ruins. E eu sempre digo para os meus filhos que mar calmo não faz bons marinheiros. Exato. Então, se você quer viver na calmaria, você vai viver na calmaria a vida inteira. Mas o que você quer para a sua vida? Qual é o propósito da tua vida? É você somar com pessoas, é você estar sempre agregando novos conhecimentos, é um se apoiando no outro. Porque, Valmir, eu tive dias que eu tava o pó, claro. Sabe? Eu tava o pó. Naqueles dias que eu tava o pó, o que eu fazia? Eu falava pouco. Eu só ficava o pó quando eu sentia que eles estavam bem. Aí eu falava, hoje eu vou poder viver a minha tristeza, que eu tinha aqui, sem chorar, é claro, né? Mas eu vou poder viver a minha tristeza, deixa eles tomarem a frente. Aí, quantas vezes a Samantha chegava lá na minha sala, ela falava, mãe, posso chorar um pouquinho? Ela sempre pediu para chorar. Sempre pediu. O Murilo poucas vezes chorou. Acho que eu conto depois daquele dia, no final de tarde, e o sonho, encontro com o pai. Uma, duas vezes, mas não um choro de desistir, de querer desistir. Um choro de saudade. Sim, de amor. O que eu sinto quando eu acordo de manhã, que eu vou para minha empresa? Eu penso assim, Senhor, obrigada, porque eu tenho uma empresa maravilhosa para ir. E eu tenho a energia que está ali, a nossa energia, a energia que o Zé Luiz deixou. Então, isso me faz e nos faz ter o gás, o combustível para continuar. Você citou aí, Lucinei, que vocês, com outras palavras, você disse isso, vocês tiveram que se reinventar. Vocês adquiriram muita força para poder continuar. Talvez esse tenha sido o maior propósito dessa história. O que você tirou de lição anos depois da perda do Zé Luiz e dessa reinvenção que a família de vocês e a família São Marcos teve que entender, absorver e seguir em frente? O que você Eu digo de uma forma assim bem fácil de todo mundo entender. Nós tínhamos 4 pilares, né? Eu, Zé Luiz, Samantha e Murilo. A Fernanda, claro, como gerente, mas vamos dizer de estrutura de empresa.
eram 4. Perdemos uma perna. A gente teve que continuar com 3 pernas. Nós não temos pessoas que perde uma perna, continua com uma, Sim. perde as 2, vai andar de alguma forma. Claro. Então, se você não tiver um propósito para a sua vida, daquilo que você quer, um propósito de que as dificuldades vão acontecer, mas que você precisa continuar. Porque na vida só tem 2 caminhos, eu digo sempre isso, Valmir. O caminho da infelicidade e o caminho do sucesso. A gente tem que escolher. Exato. E a gente escolheu. E daí para frente, as nossas portas só se abriram porque as pessoas gostam de quem tem energia. Pessoas muito depressivas, as pessoas fogem, não é? Sim. Fogem. Então, a nossa maior visão sobre tudo isso é: eu tenho problemas, mas eu tenho que enfrentar. Eu tenho que continuar, porque eu decidi esse caminho. Então, os problemas, a minha dor, eu deixo ela lá em casa, num cantinho, e bora pra luta. Porque a vida é feita de desafios. E você escolhe o que você quer. Eu acordo, sabe, todos os dias, faço as minhas orações, coloco uma música alegre, eu faço a minha meditação, eu sou muito espiritualizada, eu tenho muita fé em Deus, muita. E eu me apeguei muito mais depois disso tudo. E eu acredito sempre que todas as dificuldades que a gente passa é para que a gente seja lapidado para se tornar melhor. Exatamente. Foi Deus que colocou essa mulher no seu caminho, Sr. Ramos. Foi. Com certeza. Não tenha dúvida disso, cara. Foi sim. Um ao outro. É verdade. Também é. O verdade. O santo bateu. Eu acredito muito nisso. E o destino colocou vocês com essa amizade bonita, que são de apenas 6 anos, mas que é intensa como se fossem 18, a gente fala 20 isso sempre, anos. Né? A gente fala isso. Então, que resiliência, que força, que fortaleza é essa Não é mulher. uma amiga, é uma irmã que eu tenho. Exatamente. Né? Que legal, gente. Mais um bloco concluído, a gente vai voltar para falar um pouco mais do São Marcos. Aquele assunto lá do começo do programa, eu disse, mas não era um ambiente muito masculino ou muito masculinizado. Você sofreu com isso, né? A questão do machismo. A Lucinei vai falar como ela conseguiu reverter tudo isso, porque eu imagino que ela tenha passado por maus bocados, até ela tomar as rédeas de tudo realmente. Falar dessa potência que tornou-se o São Marcos e um pouquinho da Lucinei. E dizem que canta muito, que toca atabaque, que violão, reina nos encontros. E a gente quer saber de tudo isso no terceiro bloco aqui do nosso Clube SA. Já, já. Estamos há 45 anos no mercado, na terceira geração, tocando uma empresa familiar tradicional em Londrina, atendendo grandes marcas, com frota própria e com uma variedade de mais 3.500 produtos. Mas tudo isso só se sustenta porque somos dedicados a construir os sonhos dos nossos clientes do começo ao fim da obra. E o nosso diferencial é agilidade. Aqui você encontra tudo que você precisa, do piso ao teto, com qualidade, preço e atendimento, porque aqui eu garanto. De volta, pessoal, nosso podcast Clube SA, tanto para você que está em 95.7 ou para você que está acompanhando a gente pelo YouTube. Eu agradeço imensamente essa audiência que está crescendo dentro desse novo formato, mas de um programa que já está para lá de consolidado. Estou aqui com o meu grande amigo Alcir Ramos, esse ícone da nossa comunicação e o ícone da força, da resiliência, da fortaleza, da plenitude, da vontade, da garra, que é a Lucinei, do Depósito São Marcos. Que história magnífica ela está contando aqui para vocês.
Dá um livro, Lucinei. Você nunca pensou nisso, não? Hã? Já pensei. Né? Um livro de muito sucesso, mas que bom que a gente está sendo agraciado por essa história que tem uma grande parcela de muita tristeza, que foi a perda do Zé Luiz, mas que os propósitos levaram a força dessa família, tanto a Lucinei, como os filhos, o Murilo, a Samanta, a gerente, que é a Fernanda, que também é membro da família e tudo mais. E você disse lá no primeiro bloco que o Depósito São Marcos, de 30 colaboradores, né, num passado grande, agora dobrou, tem 60 colaboradores, né? Então a família duplicou, Lucinei. Sim, ela já duplicou já há bastante tempo, né? Mas uma coisa, voltando ainda, na época do Zé Luiz, que é a questão de ser somente homens, né, que administravam, que cuidavam de vendas e tudo mais, uma coisa muito importante e interessante, que nós fomos a empresa que inovou na questão de atendimento feminino. Olha só. Então, porque a gente também era pequeno, aí a gente começou, na época ainda, até do seu Jordão, inclusive, essa época, nós começamos a contratar mulheres para atendimento. Que legal. Que elas são assim, elas são mais delicadas. E detalhistas. Detalhistas, exatamente, né? detalhistas. E tratando-se de reforma, quem que manda na reforma da sua casa é você, cara pálida? Não, é a sua esposa. Quem que manda na reforma da minha casa é a minha esposa. Ó que sacada, vocês foram precursores. Então, aí a gente começou a contratar mulheres e as meninas, né? Meninas de 16, 18. Só que havia muito preconceito. Sabe? Tinha quem amasse, tinha quem odiasse. A Fernanda, que na época era vendedora, ela é testemunha viva disso, de que o cliente chegava lá, eu quero um vendedor para me atender. Ela falava assim, mas eu posso te atender. Eu não quero mulher para atender, não, porque eu não confio. Meu Deus. E aí, esse conceito foi mudando. Aí começou a virar, assim, comentários na cidade que, nossa, eu quero ir no Depósito São Marcos, porque nunca vi vendedora, mulher, né? De material de construção. E talvez até, sem vocês pensarem, objetivarem aquilo, fazer com que as mulheres começassem a tomar a frente e irem aos depósitos. Sim. E tomar a frente realmente dessas coisas, né? Então, talvez tenha incentivado. Exatamente, a gente que abriu portas para isso. Então foi assim, um diferencial que o São Marcos teve na época. E vou falar um pouquinho da história do Zé Luiz. Opa. Da questão do atleta que ele se tornou. Grande Sandro, que é o responsável pelo nosso podcast aqui. Sandro, que tem uma história também gigante na comunicação de Londrina. Ele citou aqui no nosso blog. Exatamente. Algo que eu não sabia, que o Zé Luiz era triatleta. Sim. Né, aventureiro. Tornou-se paraquedista, você falou. Sim. Por favor, conte-nos mais. O Zé Luiz, o lazer dele trabalhou sempre muito, final de tarde ia pro boteco tomar uma cervejinha. Claro, ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro, mas era todo dia, né? E aí a mulher não gosta muito. Exatamente. Aí era todo dia, um dia assim e o outro também. Eu sou formada em educação física. E administro uma empresa, quer dizer, nada a ver. Mas eu sempre gostei do esporte. E eu ficava indignada de ver que ele não fazia nada. Tava sedentário, barriguinha crescendo. Sim. Aí um belo dia ele começou a aprender a esquiar no iate. E aí começou a esquiar, foi tomando gosto, mas tomava cerveja todo dia. Aí um dia, e eu tentava tirar ele do bar, não conseguia. Aí um dia eu falei, eu vou fazer o meu marido virar um atleta. Eu comprei uma bicicleta de presente para ele. Sabe aquele presente de grego? Sim. Que você dá, mas com segundas intenções. Exatamente. Comprei uma bicicleta. Falei, Zé Luiz, eu já gostava de pedalar. Sim. Eu levava meus filhos pequenininhos pedalar comigo nas ruas, sabe? E ele ia pro boteco. E a briga, aí eu ficava brava. Ele nunca brigou comigo, mas eu brigava com ele todo dia, né? E aí eu comprei a bicicleta e falei, vamos começar a pedalar? Ele foi, começou a ir e tal. Tomou gosto. Tomou gosto de pedalar. Eu falei assim, por que... Aí ele percebeu que dava gás para ele poder esquiar.
Não sei se todos vão lembrar, no Igapó tinha uma rampa de madeira Sim. no meio do lago. Ele começou a esquiar e subir aquela rampa, saltava E rampar mesmo. e rampava. Aí ele começou a andar de bike, ele entendeu que ele precisava de ter energia. E um fortalecimento muscular dos bons. E eu aproveitei a deixa, eu falei, por que você não começa agora a caminhar, né? Bem assim, discretamente, né? Por que você não começa? Você pode ter energia. Ele começou a caminhar. Eu falei, por que Vamos você nadar não agora? começa a correr um pouquinho? Ele começou a correr. Aí eu falei assim, olha, você é bom nisso. Existe o duátlon. Por que você não começa a participar de umas provinhas de duátlon? Ele, você mesmo. Começou. Aí ele percebeu que tinha o triatlon, só que ele não sabia nadar. Falei, então, por que você não aprende a nadar lá na Arel? Começou a aprender a nadar. Ele pulava sabe aqueles nadadores que se caem na água fundo, a pedra pesada, assim? Sei. Era desse jeito. Aprendeu a nadar. Isso ele já tinha, acho que uns 38 anos, 40 anos, né? Começou. Adorou, começou a fazer provas de triatlo e se saiu muito bem. Do céu. Tudo muito intenso na vida desse povo. Intenso. Mas ele achou que estava pouco. Aí foi ele que tomou a decisão. Eu vou me preparar para fazer a Ironman. O Ironman. Ironman. Meu Deus do céu. É a maior prova do triatlon mundial. Mundial. Eu nem tenho aqui a distância que se corre. Não sei se é uma maratona, acho que não. Você nada 3.800. Que... Você pedala 180 quilômetros e você corre 42, que é uma maratona. Corre uma maratona e pedala 180. Uma Já nada seguida- quase 4. Eu já morri. Eu uma cansei só de seguida ouvir. da outra. Eu tô cansado. É uma seguida da outra. Sim, não para. E ele tinha que fazer todo um treinamento e ele fez. Aonde foi o Ironman que ele disputou? Sempre acontece em Florianópolis e ali é uma seletiva para ir para o Havaí. Sim, que é o tradicionalíssimo. Que daí é o mundial, mesmo, né? É. Ali é a prova máxima. Ele nunca foi para o Havaí, mas ele fez vários Ironmans e ele sempre teve uma ótima classificação. Mas ele era muito determinado, ele tomou gosto pelo esporte. Isso que é o mais legal, porque ele saiu da bebida e foi para a saúde. Claro. E ele, nesses Ironmans, ele voltava muito satisfeito com a performance dele. E a gente sempre junto, apoiando. A gente ia para 1º de maio, aí ele fazia aquela travessia lá do rio. Uhum. E eu ia com ele, eu ia no caiaque, fazendo apoio. Ele saía para pedalar de Londrina até 1º de maio. E eu ia logo depois de carro, devagar, ia acompanhando. Então, ele precisava desse suporte, Claro. né? Então, eu estava ali para dar toda a força que ele precisava. Então, era um dando força para o outro. E por isso que eu te falo que eu aprendi com ele. Eu sei que ele aprendeu comigo, foi uma troca. Isso é uma parceria realmente para dar certo, né? Sem dúvida. E foi assim. E ele fez muitas entrevistas, a televisão procurava muito ele. E aí, ele tinha medo de altura. Um dia a gente viajou de avião, ele desmaiou no avião. Nossa. Desmaiou, ficou caído lá, ficou o corpo estendido no chão. E foi socorrido, passou muito Tinha mal. fobia, não era nem um medinho, Fobia. era fobia mesmo. Sabe o que ele fez? Ele falou, isso eu não vou passar mais, eu vou aprender a saltar de paraquedas. Minha Nossa Senhora. E foi. O cara é hardcore mesmo, hein? Foi e fez o curso. Aprendeu a saltar de paraquedas. Que loucura. Rompeu o medo de viajar de avião. Né? Não desmaiou mais. Então foram, assim, histórias de superações que vale a pena a gente lembrar. Que demais. Muito bem lembrado, né? O Sandro, a gente O Sandro agradece. ter lembrado isso porque faz parte da história, né? É mais ou menos assim, ó, senhor. Eu preciso aprender, eu quero aprender a atirar. Meu sonho é aprender a atirar. Eu vou pra guerra. É isso, cara. Eu tenho medo de altura, eu vou saltar de paraquedas. Pelo amor de Deus, tem pessoas que vão por etapas, né? Não, primeiro sobe num prédio, o quê? Vai numa montanha russa. Não, eu vou saltar de paraquedas.
Aí ele perde o medo de vez. Ou morre de vez ou perde o medo de vez, né? Você só supera seus medos se você encarar de frente. Exatamente. E repetir. Porque se você só faz uma vez, pensa, eu liberei o bloqueio. Não, você tem que repetir até você estar pleno. Exato. Esse é o segredo. E eu acho que o Zé Luiz deixou um legado muito interessante e valioso pra vocês, porque eu acho que vocês absorveram muito isso, né? Sim. Tá com medo, mas vambora, vamos com medo mesmo. Vamos pra e pra luta? cima, vamos pra luta, né? E meus filhos foi a primeira turma de triatlon que começou em Londrina. Que legal. Né? Eu sempre fui do esporte, sempre, desde criança. Até pela formação? Sempre nadei muito, sempre fui do esporte. E eu consegui implantar isso na vida deles. Eles não param de fazer esportes, né? Eles querem fazer um Ironman, nunca fizeram. Querem fazer e... Se puxaram o pai, vão fazer. E eu tô ali para dar o apoio, né? Claro, claro. E ter uma mãe que incentiva, ter alguém que incentiva, é demais. Ah, Lucinei, que mulher, que força, né? Que fortaleza. E o orgulho de ter a tutela da marca, da logo São Marcos como o principal material local de depósito de materiais de construção da cidade de Londrina, o mais lembrado pelos londrinenses, graças a Deus o maior, o mais bonito. Sei que vocês passaram por uma reforma recentemente, tá lindo, né, aquilo lá. A gente entra no depósito São Marcos, a gente sente a aura, a alegria do pessoal, tanto da Samanta como dela e tudo mais. É um lugar que a gente se sente bem. O que representa isso pra você? Tudo de bom. Representa aquela sensação de missão cumprida, sabe? O meu dever, eu sinto que está cumprido. O legado eu estou passando para eles, mas eles sabem que eu estou aqui. Mas eu tenho tanta gratidão, primeiro por Deus, claro, porque foi dele que veio toda essa força. E eu tenho uma gratidão imensa por cada um que viveu a minha história, por cada um que esteve comigo, por cada um que acreditou que a gente era capaz. Por você, cliente, por você, fornecedor, por vocês, colaboradores, pela galera da mídia. Assim que sempre... Eu sinto assim que a gente é bem-vindo aonde chega. As portas se abrem, todo mundo recebe a gente com alegria. Isso não tem preço. Sem dúvida. Não tem preço, é só gratidão. Exatamente. E aí algumas pessoas podem até se perguntar, mas muito por conta do acontecimento com o Zé Luiz. Mas não, né? O que vocês fizeram no pós-trágico ocorrido foi fundamental para vocês se estabelecerem desta forma. É claro que o Zé Luiz deixou um legado, ele deixou aquilo lá que era a paixão e a vida dele também, mas era também a de vocês e vocês absorveram tudo isso e cresceram a marca, fizeram a marca se potencializar ao ponto de ser a referência que é hoje para Londrina e para região. Lucinei, muito obrigado, parabéns pela sua vida, pela sua história, muito obrigado por ser essa mulher de punho, de força, porque você é exemplo para muita gente, foi exemplo para sua família, para os seus filhos, e eu tenho certeza que é exemplo para os seus funcionários, para os seus colaboradores, para os seus clientes, para os seus parceiros, para esse cara que está do seu lado, que é um amigo que você tem, e a gente sabe que é mesmo, porque ele deixa muito isso transparecer genuinamente. E você volta pra gente conversar mais? Claro que eu volto, eu quero só falar uma última palavra. Por favor. Que você não desista dos seus sonhos. Acredite em você, você pode, você é capaz, você é um leão. Se olhe para o espelho e se sinta um leão. É assim que se vence. Você não vai falar, eu garanto? Boa, porque é a marca dela. Tchau, Fê, ela me cobra. A marca dela. Olha, esse aqui eu garanto, eu falo de boca cheia. Porque eu garanto transparência, honestidade, amor. Aí, amor naquilo que a gente faz. Eu garanto. É isso. Que legal, Alcir. Muito obrigado, cara, por ter estado aqui. Eu que agradeço. E por ter trazido a Lucinei aqui para Clube e agora para o nosso podcast de Clube SA. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você é um cara muito legal. Você tá dando sorte, viu, Alcir? Pô, né? Tivemos aqui com o Teodoro. Agora com a Lucinei. Agora com a Lucinei.
O sarrafo tá subindo, senhor. É mais surpresa. Tá vendo só? Que legal. Ô, Lucinei, daí você volta um dia pra gente falar dos seus gostos, da música. Lucinei canta uma barbaridade, toca violão, toca atabaque, é isso, Toco né? na igreja, toco atabaque, adoro música. Aí. A música, a dança, faz bem pra alma, né? Revigora, né? Eu acordo de manhã, já coloco música, eu vivo motivada pela música. Coisa linda, coisa linda. E a alegria que ela deixa transparecer em tudo que ela faz é muito visível, né? É transparente, é natural. Legal demais, pessoal. Espero que você tenha gostado de mais esse podcast aqui em 95.7. Para você que ficou com a gente também aqui no YouTube. Para você que tá vendo agora só, enfim, tá eternamente, tá lá, tá nas redes sociais. Enfim, é o nosso podcast Clube SA em 95.7 e também no YouTube. Sempre agradecendo o nosso grande Sandro e a Laura que esteve aqui conosco, né, Lucinei? A Laurinha, um amor de pessoa, super criativa. Quem precisar, me chama que eu dou o telefone dela. A Laura é... Cuida da mídia. Isso, das redes sociais e tudo mais de São Marcos. A Laura é ótima. Grande Laura, obrigado por ter estado aqui. E ela viu, me Laura? esperou, hein? Eu vou pintar meu cabelo igual dela. Você vai ficar o sósia do Blue Man Group. Lembra aqueles caras que eram todos azuis e apareciam no comercial da TIM? Lembra? Blue Man Group. Vai ser um Blue Man Groupzinho. Aí a Laura sendo inspiradora. Tá vendo só? Que beleza. Clube SA pra vocês, moçada. Um abraço e até a próxima.